E aí, tudo bem? Que tal? Hoje a nossa aula é de botânica e vai tratar de um assunto chamado transpiração e fisiologia do transporte das seivas. Vamos começar falando da transpiração. Quando a gente fala em transpiração vegetal, é diferente da transpiração animal. A nossa transpiração é por gotas, ou seja, a transpiração líquida, enquanto que a transpiração nos vegetais é vapor. Então os vegetais perdem água na forma de vapor através das suas folhas por uma estrutura chamada estômatos. Então nós temos assim, ó, a transpiração ela é estomática. 95% da transpiração é estomática, mas as plantas também respiram por outras partes, como por exemplo pelo seu caule, através de orifícios que existem na sua casca, chamadas de lenticela. Então, nós também dizemos que as plantas têm transpiração lenticelar. Isso corresponde a cerca de 5% do total. Então, podemos dizer que, quando os estômatos estão abertos, a planta está perdendo água, ela está transpirando. Agora, as lenticelas nunca fecham. Elas estão sempre abertas e, por isso, a transpiração ela é constante, seja de dia ou de noite, se for o caso. Beleza? Vamos, então, falar um pouquinho dos mecanismos responsáveis pela abertura e fechamento dos estômatos. Mas antes, deixa eu te relembrar um pouco a anatomia, a estrutura de um estômato. Então aqui você está observando um estômato formado por duas células estomáticas ou guarda, tanto faz o nome. Os cloroplastos, que é onde vai acontecer a fotossíntese, o ostilo, que é a abertura por onde vão transitar os gases, e aqui você tem um outro desenho mais completo, mostrando, de novo, duas células estomáticas e as células companheiras que vão fornecer água para o estômato. Justamente, é a dinâmica da entrada e saída de água que vai permitir com que o ostilo abra ou feche, e aí a água vai sair na forma de vapor, os gases vão transitar por aqui. Detalhe para a parede celular. De um lado ela é bem delgada, do outro ela é bem espessa. Isso mostra que a resistência da parede desse lado é menor do que aqui. Então, quando a célula estomática estiver se enchendo de água, a tendência é essa parede aqui se distender mais do que essa. Então o estômago vai crescendo para fora e aí vai puxando a parede mais espessa, abrindo o ostilo. Os mecanismos que regulam a abertura e fechamento do estômago são dois. É o chamado de fotoativo e de hidroativo. O que seria o mecanismo fotoativo? Em resumo, é o mecanismo que permite o aumento de concentração de substâncias dentro das células estomáticas. Ou seja, é um mecanismo que permite com que as células estomáticas se tornem hipertônicas. E aí ela usa alguns mecanismos. O que o fotoativo faz? Permite que aconteça a fotossíntese, ou seja, no mecanismo fotoativo, a fotossíntese acontece através dos cloroplastos, aumentando a concentração de glicose na célula. Outra coisa que acontece é que o amido que lá existe, ele também vai se transformar em glicose. Então você tem na célula estomática, na presença de luz, um aumento considerável de glicose, que vai ser uma substância solúvel e que vai, no caso, se diluir na água, aumentando as concentrações dentro da célula estomática. Outra coisa que acontece também nesse momento é uma permeabilidade, ou seja, uma grande movimentação do íon potássio, entrando na célula estomática, aumentando ainda mais as concentrações osmóticas, ou seja, as concentrações do citoplasma. Então você tem, no citoplasma da célula, então você tem duas coisas importantes acontecendo. Primeiro, aumenta a concentração de glicose. E segundo, aumenta a concentração do íon potássio. Essas duas substâncias vão aumentar, então, vão fazer com que essa célula se torne hipertônica. E aí inicia-se o segundo mecanismo, que é o hidroativo. Vejam que a célula agora está hipertônica. O que vai acontecer? A célula se torna, então, permeável, começa a absorver água. A pressão osmótica interna é muito grande e ela começa a absorver água. A água, então, vem da célula companheira. Lembra da célula companheira? Então, a célula companheira começa a fornecer água para a célula estomática e ela vai, então, enchendo. Lembra da diferença de resistência da parede celular? Então, ela vai enchendo, o estômago vai enchendo para o lado e vai abrindo o ostilo. Então, eu te expliquei para você o mecanismo fotoativo e hidroativo que permite a abertura do ostilo e assim o estômago vai se abrindo
para permitir a saída de gases ou a entrada de gases. Tudo que eu te expliquei para abrir, agora é só fazer o contrário. Ou seja, para eu fazer o ostilo fechar, ou o estômago fechar, eu tenho então que diminuir a taxa de glicose e a taxa de potássio, não é não? A glicose então começa a ser transformada em amido, que é insolúvel naquela situação, e o potássio começa a sair da célula estomática e volta para a célula companheira. Eu tenho agora uma situação não mais hipertônica nas células estomáticas, mas hipotônicas. Nessa situação, as células guarda, aquelas que estão do lado, elas estão muito mais concentradas nas suas soluções. Em resumo, o que vai acontecer? A água agora começa a sair da célula estomática e vai para a célula companheira. E aí o estômago começa a murchar. Se murcha, ele vai voltando a fechar o ostilo. Tranquilinho? Aumenta a glicose e potássio, o estômago abre. Diminui as concentrações de glicose e potássio, as células murcham e fecham o ostilo. Detalhe. Isso tudo muito bem explicadinho, tudo muito lindo, mas o vegetal não quer saber quando se encontra a seguinte condição. Está muito quente, tem muita luz, logo deveria ter muita fotossíntese, mas existem mecanismos ainda não muito bem estudados que simplesmente ignoram o mecanismo fotoativo e hidroativo e assume o controle da célula estomática e a célula estomática então fecha, ou seja, os estômagos se fecham. Então preste atenção, quando são dias muito quentes, quando são dias bastante ensolarados e quentes ao mesmo tempo, a planta ela tem como regra principal não perder água. Ela não quer desidratar. Então mecanismos alternativos assumem o controle dos estômagos e vão fechá-los, evitando a desidratação. Então, resumindo a ópera, nós temos a seguinte situação. Isso que é importante. Quando os estômagos estiverem hipertônicos, eles vão abrir. Tá? Quando os estômagos estiverem hipotônicos, eles vão fechar. Não esquece disso. E dá depois uma revisadinha nos mecanismos fotoativos. Beleza? Vamos agora ver aqui um desenho comigo para tu entender melhor e fixar o que eu acabei de explicar. Aqui nós temos o estômago, lembra? Tá? E aqui um equipamento para simular, né? Uma engenharia para simular a abertura e fechamento dos estômagos. Imagina que aqui é uma torneirinha, tá? E aqui é um cano que vai permitir com que essa estrutura se encha de água. Então aqui tem uma parede de grande resistência, aqui de menor resistência. Então quando isso aqui estiver recebendo, quando esse tubinho estiver recebendo água, vai estar simulando uma célula estomática. E aí a tendência, vocês vão ver o resultado dessa história. Vamos lá? Ó, quando ela recebeu água, esse lado aqui é menos resistente, então a água foi gerando uma pressão, uma força sobre essa parede e foi empurrando cada vez mais o estômago para lá, trazendo consigo toda a estrutura. Essa parede aqui é mais resistente, então foi sendo puxada pela água para o outro lado. Então o ostilo se abriu. Então quando o estômago está recebendo água, e para isso ele tem que estar hipertônico, ele abre o seu ostilo. Tudo bem? Ele abre o ostilo. Quando ele perde água, imagina agora que aqui a água estivesse saindo, e isso tem que estar hipotônico, o estômago. Então, quando ele está perdendo água, a tendência é diminuir as pressões internas e o ostilo então fecha, fechando então o estômago. Vamos ver um outro esquema para reforçar mais ainda essa abertura e fechamento dos estômagos. Vem comigo aqui, ó. Deixa eu me localizar aqui. Beleza, olha só. Aqui o estômago está fechado. Observem que ele está em processo de abrir o ostilo. Observem aqui que o potássio está entrando na célula estomática. Então aqui quem é a variável é o potássio, não mais a glicose. E por isso, dentro da célula, ela vai ficando hipertônica devido ao potássio, o íon potássio. Isso vai fazer com que a pressão osmótica de absorção de água seja muito grande. Então esta célula vai começar a inchar, 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 reforçando. Ela está se tornando hipertônica e por isso absorve água, fazendo com que, devido à diferença das resistências de membrana, da parede celular, o ostilo se abra. Tranquilo? Em contrapartida, o potássio aqui está saindo, diminuindo as concentrações internas, fazendo com que estas células aqui se tornem hipotônicas, e aí, nessa condição, o meio externo agora vai absorver, vai sugar água,
A pressão osmótica de perda de água é grande. E aí, sem água, esta célula vai murchar e, blum, fechou o ostilo. Esse mesmo mecanismo aqui eu posso já, trocando os potássios com glicose, aumenta a glicose, aumenta a glicose, aumenta a glicose, bum, abriu o ostilo. Glicose vai virar amido, vira amido, vira amido, vira amido, bum, fechou o ostilo. Tudo bem? Então nós temos aí glicose, amido e o potássio como as substâncias que vão determinar a dinâmica do fluxo, a dinâmica de abertura e fechamento dos ostilos, ou seja, quem vai dizer para onde vai a água são essas substâncias que eu te coloquei aí. Não é possível mais que você não saiba a transpiração. Tá beleza? Vamos agora falar dos transportes das seivas, bruta e elaborada. Isso mesmo, existem dois tipos de seiva. A seiva bruta é aquela formada por água e sais minerais. Já a seiva elaborada é aquela formada pela fotossíntese, ou seja, cheia de compostos orgânicos como glicose, água, etc. Tranquilo? Vamos começar explicando o transporte da seiva bruta. E para isso, tu tem que ter uma noção espacial. A seiva bruta, ela começa a se formar lá na raiz. Quando a raiz absorve água e sais minerais, ela vai subindo pelos vasos chamados xilema e vão chegar na folha. E aí a folha vai usar essa água e esses minerais para realizar sua fotossíntese. Só para fazer um paralelo, na folha vai acontecer a fotossíntese, ela vai produzir a seiva elaborada e ela vai descer pelo xilema, pelo floema, né, os vasos floema, e vão chegar até a raiz, se espalhando por toda a planta, vão chegar até a raiz, nutrindo todos os tecidos possíveis. Quais são os fenômenos responsáveis pelo transporte da seiva bruta? Vamos lá. Transpiração é o primeiro. Depois tu tens capilaridade. Depois tu tens tensão e coesão molecular. Pressão atmosférica. Esses 4 fenômenos vão agir desde o momento da absorção da raiz até a subida nas folhas, a seiva bruta. Tá legal? Vamos começar então com a absorção da seiva nas raízes. Para isso, tu tem que ter a seguinte ideia na cabeça. De novo, eu preciso que você saiba que sempre a água vai na direção de onde existe maior concentração de solutos. A água sempre vai migrando para onde tem mais solutos. Então a situação é simples. Dependendo do solo, a água pode sair da raiz ou pode entrar na raiz. Outra coisa importante é que tu tem que ter em mente a seguinte: não é qualquer parte da raiz que vai absorver água. Existem algumas regiões muito específicas, como no caso os pelos absorventes. Então a raiz está cheia de pelinhos e esses pelos têm capacidade de absorver água e depois essa água vai chegar então no vaso xilema que vai subir até a folha. Bem, para a água entrar nos pelos, os pelos têm que estar como hipertônicos. Aí eles vão absorver a água do solo. Essa água já pode entrar naturalmente desde que os pelos estejam hipertônicos. Ou os pelos terão que ficar hipertônicos. Se os estômatos tiverem que ficar hipertônicos, eles vão ter que fazer o seguinte: eles vão ter que absorver minerais. Então os minerais vão entrar no pelo, e aí o pelo vai ficar hipertônico e depois vai absorver água. Tá legal? Então regra é, para a água entrar nos pelos absorventes, os pelos têm que estar hipertônicos e aí depois eles absorvem água. E uma vez que a água esteja no pelo, ele agora vai, essa água por osmose vai passando do pelo para uma próxima célula, que por sua vez para uma outra célula, e assim vai, até chegar numa região da raiz chamada de endoderme. E aí a coisa muda de figura. Até então a água estava seguindo seu fluxo natural, por fora das células ou por dentro das células, não importa. Mas quando a água chega na endoderme, ali vai existir um controle da água antes de chegar nos tecidos xilema. Existe uma estrutura na endoderme chamada de faixa de Caspari. Vamos ver a ação da faixa de Caspari aqui numa imagem. Primeiro eu vou te localizar, tá? Olha só. Isso aqui é uma raiz. Eu sei que é uma raiz porque eu tenho, por exemplo, aqui os pelos absorventes, tá? E aqui o detalhe, né, da endoderme. Observem para essas manchas em azuis, que são as faixas de Caspari. Observem também que a água
está entrando no pelo absorvente e aqui está uma via mostrando que ela vai chegar aqui nos xilemas da vida. E aí o cara recortou aqui e fez uma ampliação do processo. Essa aqui seria então a faixa de Caspary, ela fica ao redor da célula, tá? Não dentro dela. Então, desse modo, qualquer quantidade de água que venha por esses espaços aqui, ó, por fora, vai ser barrado pela faixa de Caspary. É como se eu tivesse uma liga de borracha aqui impedindo, e aí uma célula junto com a outra impedindo o fluxo da água. Então, se a água quiser passar e chegar no xilema, ela vai ter que tomar um caminho interno, ou seja, de uma célula para outra e por dentro das células da endoderme, que são essas aqui, até chegar então no vaso xilema. Então não existe a menor chance da água chegar no xilema por uma via extracelular. Não existe a menor chance porque a faixa de Caspary contém a água. Ou seja, a faixa de Caspary ajuda a regular o excesso de água que os pelos absorvem. Então o caule e a folha vai ter água em quantidades satisfatórias. Beleza? Vamos ver uma outra imagem? Aqui também, ó, o pelo absorvente absorve água, essa água vai passar de uma célula para outra, mas também pode passar por fora, até chegar onde? Na endoderme. A endoderme, então, tem a faixa de Caspary, e aí a água não consegue passar por aqui. Se ela quiser, vai ter que entrar por dentro da célula, e aí vai entrar no xilema. E agora a água está dentro do xilema. Pois é, agora tem que subir. E aí vão existir fenômenos físicos atuando na subida d'água. O primeiro deles é a capilaridade. Todo mundo já deve saber em física do que se trata. Então, os tubos, ou seja, os vasos xilema, as células do xilema, são muito fininhas, muito fininhas. E aí o que vai acontecer? Quando a água estiver dentro, ela vai praticamente se colar nas paredes do vaso e começa a subir. Ou seja, na verdade, a molécula d'água começa a migrar, como se fosse uma formiguinha, pelos vasos do xilema até uma certa altura. A esse fenômeno nós chamamos de capilaridade. É mais ou menos aquela experiência que algum professor já deve ter te falado em física. Tu molha a ponta de um guardanapo e a água, então, vai se espalhando até uma certa distância do local molhado. Isso é a capilaridade. Um outro fenômeno que atua é a pressão atmosférica. Nesse caso, literalmente a pressão atmosférica empurra a água que está dentro do xilema para cima. Então, vamos resumir? Tu tem ali a pressão osmótica ajudando a água a entrar nos pelos absorventes, depois tu tem a capilaridade ajudando a água a subir um pouquinho lá no xilema, e depois tu tem a pressão atmosférica também ajudando essa água a subir no xilema. Quando a planta é uma gramínea, quando a planta é pequenininha, né? Quando a planta é um musgo, uma samambaia, uma pteridófita, até um arbusto, só esses fenômenos físicos são responsáveis pela subida da água. Agora tu imagina uma árvore de 40 metros de altura, mas não tem pressão atmosférica nem capilaridade que dê jeito. A água vai chegar ali e depois de um certo ponto, cerca de 10, 12 metros, não sobe mais de jeito nenhum. Então ainda tem ali um bocado de elevador, um bocado de andar para subir. E aí, eis que surge um pesquisador chamado Dickson, que propõe a teoria de Dickson, ou a teoria da tensão e coesão. A teoria da tensão e coesão é um mix de fenômenos físicos e químicos. Tu sabe, nessa altura do campeonato, que a água tem grande afinidade entre si, e ela forma pontes de hidrogênio. Então, a capacidade de formar pontes de hidrogênio constitui na sua coesão molecular. E eu comecei a aula falando de transpiração. Onde entra a transpiração nesse processo? Lembra que eu comecei falando assim, ó, que a transpiração é a perda de água na forma de vapor? Pois bem, quando a água está saindo na forma de vapor, antes ela está na forma líquida. E o que está acontecendo é, quando o estômago está aberto, moléculas de água em forma de vapor vão sendo emanadas, vão sendo dissipadas. Só que cada molécula que está chegando no estômago puxa outra que está um pouco embaixo, que por sua vez puxa outra, que por sua vez puxa outra. Então, literalmente, a transpiração, ou seja, as folhas, estão puxando a água que está no xilema. E aí a gente chama esse fenômeno de tensão no tubo ou nas células do xilema. Então a água está amarrada, feita uma corrente, e está sendo puxada pelas folhas. Aí eu posso dizer que a árvore pode ter 100 metros, se quiser, que as folhas, ou seja, que a transpiração, que a tensão sobre a coluna d'água vai ser responsável pela subida. Vamos ver aqui uma imagem bonitinha que mostra isso aí. Aqui eu tenho
a raiz, e aqui o que está acontecendo na raiz? Vamos ler? Vamos lá? Aqui a água está entrando por pressão osmótica, e aí ela está subindo aqui, ó, e foi contida em grande quantidade pela faixa de Caspary, mas o resto subiu pelo xilema, ó, está no caule, e vai chegar onde? Na folha. Nos estômatos, os estômatos abertos, vão permitir que aconteça a transpiração. A fotossíntese, a respiração, beleza, mas isso aí é um assunto para depois, mas a transpiração vai acontecer também. Conforme o vapor vai saindo, vai gerando uma tensão sobre essa coluna de água que está aqui. Beleza? Como essa água as moléculas estão fixas umas nas outras, literalmente a folha está puxando a água para cima e aí a água então sobe. Bem, aqui está agindo então uma coesão molecular, uma tensão sobre as moléculas, e aí Dickson então entrou para a história com a sua teoria de Dickson. E a tensão sobre toda a coluna d'água no xilema? Não seria responsável pela quebra dessa coluna d'água? Pois é, mas isso não acontece. E aí as respostas são em cima de coesão realmente, ou seja, pesquisas indicam que a coesão molecular é cerca de 5 ou 6 vezes maior do que era necessário. Ou seja, a hipótese de quebrar a coluna d'água é muito reduzida, ou seja, tem que ter muita força, muita tensão para quebrar, e isso não acontece, a não ser em situações especiais. Que situações especiais são essas? Tá, faltou chuva numa região, tá uns 3 ou 4 ou 5 dias sem chover, a terra está liberando poeira de tão seca que está. Aí o que vai acontecer? A planta está perdendo água, mas não é reposta. Então daqui a pouco a tensão vai ser tão grande, porque a perda d'água é maior do que o que entra. Nesse momento, sim, aí não tem coesão que resista, quebra a coluna d'água. E aí a planta tem a chamada morte fisiológica. Ou seja, mesmo se você tentar salvar essa planta e botar dentro d'água, dificilmente ela vai conseguir sobreviver de novo, porque não tem mais condição da água subir até a folha, porque todo o vapor saiu e aí quebrou, formou rachou a coluna e ela não tem mais como chegar lá em cima. É uma explicação mais ou menos para você poder entender o que acontece quando você viaja e deixa a sua samambaia lá, esqueceu de regar, quando você volta ela está murcha, morrendo, você bota água e ela não consegue mais sobreviver e morre seca. Vamos agora falar sobre o transporte da seiva elaborada. Mas antes, vamos ver o que tem a ver a joaninha com essa parte da aula. Você sabe por que as joaninhas têm aquela coloração vermelha com pintinhas pretas carregadas nas costas? Pois é, essa combinação que agrada a visão humana é na verdade um aviso aos pássaros. Dizem aos seus inimigos naturais que mantenham distância, temos um gosto muito ruim. As joaninhas, intituladas de Coleópteros coccinelídeos, além de serem muito bonitinhas, são extremamente benéficas ao homem e à natureza. E olha um dos temas da nossa aula se relacionando com as queridas joaninhas. Essa ação beneficente deve-se ao fato deste inseto alimentar-se de pulgões, bichos que sugam a seiva das plantas, podendo causar sérios prejuízos a elas. Viram a importância da joaninha? Ela matando ou regulando a população de pulgões, vai diminuir uma praga sobre a planta. No caso, o pulgão está sugando a seiva elaborada, os nutrientes da planta, e impede que a planta se prolifere, ou seja, aumente de volume, ou crie suas flores, ou seus frutos, enfim. É uma praga o pulgão para a lavoura. A joaninha, nesse contexto, está fazendo o chamado controle biológico. E quem está, então, realmente, fisiologicamente, envolvido com a seiva elaborada? De novo, aquela base de raciocínio, osmose. Em resumo, a seiva elaborada, produzida na folha, ela vai ter que descer. Literalmente, ela vai ter que escorregar célula por célula do floema até chegar nas raízes, no caule, etc, etc. Para isso, vai ter que sempre haver uma diferença de concentração entre uma célula e outra. E é essa diferença de concentração, é essa osmolidade que é importante, que é agrupada numa hipótese, numa teoria chamada de teoria de Mush, que é o que nós vamos ver agora aqui no desenho, que é bem prático. Mush propôs o seguinte experimento até então. Aqui nós temos uma bolsa permeável, semipermeável com açúcar, e aqui sem açúcar, mas com água, mergulhada em um meio de água. E o que vai acontecer, pelos princípios da osmose? Como o açúcar é um soluto, então esta bolsa está hipertônica. Então a tendência é a água entrar nesta bolsa,
veja o que acontece, nada com a outra que só tem água. Então Mush propôs o seguinte: as células que tiverem hipertônicas vão absorver água e vão se diluir. E aí, é claro, se a célula que absorveu água está mais diluída, ela está menos concentrada do que aquela que não absorveu água. É lógico. E a tendência é essa que absorveu a água, perder agora a água para as outras que não absorveram água. E assim, Mush propôs a sua hipótese. Células que estão muito hipertônicas absorvem água, se tornam menos hipertônicas. As outras células embaixo, que estão mais hipertônicas, vão absorver água das células de cima, que por sua vez vão se diluir, que por sua vez agora vão estar menos hipertônicas do que as de baixo, que por sua vez as de baixo vão absorver água das de cima, e assim vai até chegar na raiz. Olha só esse desenho aqui. As células da raiz e do caule absorvem a seiva bastante diluída das células da folha. Mas como é que a célula da folha formula essa diluição? Ou seja, como é que ela consegue diluir a sua seiva a tal ponto dela descer, escorregar até as células inferiores? Esse é o mecanismo de Mush. Segundo Mush, essa célula aqui, ela está bastante concentrada por causa da fotossíntese, mas ela vai absorver água das células do xilema que estão menos concentradas. Por sua vez, ela dilui sua concentração. E essa concentração agora diluída vai escorregar, vai descer, né, para as células um pouquinho mais abaixo, que por sua vez se diluem, que por sua vez vão descer para as células mais abaixo, que por sua vez se dilui até chegar no final da planta. Eu preparei para você aqui uma experiência, né, diferente para a gente tentar explicar a hipótese de Mush. Olha só que interessante. Imagina que essa aqui sejam 3 células, tá? Isso aqui sejam as células de uma folha, isso aqui é as células de um caule, estou simbolizando todas, e essa aqui é as células de uma raiz. No fundo, existe aqui açúcar, né? Mostrando o soluto. Então, vamos começar a nossa experiência? Imagina que essa aqui seja uma célula do xilema. O que vai acontecer? Esta célula da folha tem açúcar pela fotossíntese e aí ela vai absorver água do xilema. Ó, vai diluir suas concentrações. Vou botar mais um pouquinho aqui. Mas por sua vez, as células do caule estão muito mais concentradas, ó, tem muito mais açúcar, ó, do que as células da folha cujas suas concentrações estão diluídas. O que vai acontecer? Esta célula aqui vai absorver água, ó, da célula da folha, olha aí, ó. Barbaridade, como diz o gaúcho. E olha só, esta célula agora do caule, ela está com a sua solução bem mais diluída do que as células da raiz, por exemplo. E aí o que vai acontecer? As células da raiz absorvem, ó, olha aí, absorvem a seiva do caule. Você está vendo então que por mais que a seiva esteja se concentrando, ela está sempre mais diluída, a anterior está sempre mais diluída do que a posterior. Outra coisa que não está mostrada aqui na experiência é que as células estão usando parte dessa seiva. Então ela não vai chegar na íntegra como na experiência. As células estão usando, estão gastando açúcar para funcionar e tal, como deve ser. Então sempre sobra um pouquinho de seiva para passar para baixo. Em resumo, as células inferiores sugam a seiva das células superiores. Era isso que eu tinha para te falar sobre a transpiração e o transporte das seivas. Um assunto muito importante, e você se é vestibulando, por exemplo, grava bem isso aí, porque sempre tem uma questãozinha. Como dica de estudo, te recomendo dar uma revisada antes de estudar esse assunto em osmose. Você vê a dificuldade de explicar esse assunto ou aprender esse assunto se você não tiver osmose na cabeça. Então, entender o caminho da água, o fluxo da água, é essencial na aula de transpiração e transporte de seivas. Depois que você revisar a osmose bem revisadinho, aí você vai estudar de novo transpiração e transporte das seivas. Tá legal? Até mais e bom estudo.